Você se cansa da chuva quando chove por semanas a fio? Então considere-se sortudo por não ter vivido no período Triássico, cerca de 234 milhões de anos atrás. Esse período marcou o início de uma temporada de chuvas extremamente longa, uma temporada que durou 2 milhões de anos. O supercontinente Pangeia era na sua maior parte um vasto pedaço de terra plana e seca. Contudo, isso não duraria para sempre. E aproximadamente 234 milhões de anos atrás, a tão esperada chuva chegou. E tudo teria sido perfeito se essa chuva não tivesse durado 2 milhões de anos. Mas como os cientistas descobriram esses eventos? Normalmente, eles coletam informações sobre mudanças climáticas antigas a partir de rochas e fósseis de plantas. Nos anos 90, 2 geólogos da Grã-Bretanha descobriram camadas de rochas fluviais, assim como sedimentos enormes de lagos e pântanos de carvão. Essas descobertas não encaixam com a imagem do seco período Triássico. Surpreendentemente, os cientistas conseguiram descobrir tais evidências de clima úmido em regiões completamente diferentes do planeta. Isso só podia significar uma coisa: 234 milhões de anos atrás estava chovendo no mundo inteiro. Agora, talvez você queira fazer uma outra pergunta válida: o que poderia causar condições climáticas tão extremas? Como tudo isso aconteceu muitos milhões de anos atrás, os cientistas não têm uma opinião unânime, mas a explicação mais plausível é a atividade vulcânica. Aproximadamente 1 ou 2 milhões de anos antes do início da estação chuvosa, ocorreram diversas erupções vulcânicas em massa no território da atual Colômbia Britânica e do Alasca. Estas erupções, representadas hoje pelos grandes basaltos de Wrangell, duraram 5 milhões de anos. Em algumas regiões, uma camada de lava chegava a ter 5 km e 600 metros de espessura. Além disso, durante as erupções, muito gás carbônico foi liberado na atmosfera. Como resultado, a temperatura do planeta subiu de 3 a 10 graus Celsius. Depois de algum tempo, tudo isso criou condições perfeitas para o novo clima, que era muito mais úmido. Naquela época, existia apenas um continente chamado Pangeia, mas você pode imaginar quão grande isso era. Naturalmente, uma parte significativa do continente era seca, com verões quentes e invernos frios. Mas, depois que a atividade vulcânica continuou por cerca de 1 milhão de anos, a atmosfera da Terra se tornou tão úmida e quente que a chuva conseguiu chegar até mesmo nas partes centrais do supercontinente. E então, a estação das chuvas começou. Não é de se admirar que mudanças climáticas tão dramáticas tenham levado à transformação do mundo animal e vegetal do planeta. Curiosamente, quase todo mundo sabe que os dinossauros desapareceram quase instantaneamente depois que um enorme meteorito atingiu o planeta há aproximadamente 66 milhões de anos. Fala, meus queridos alunos e alunas! Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos, né, ao nosso retorno, né, de descanso e cheio de gás, né? E vamos começar já na nossa sequência didática número 9, aula 44, para não perder tempo, né? Essa aula ela vai ser uma revisão, certo? Para a nossa AP3, que é presencial, né? E ela foi dividida, deixa eu ver aqui, em 3 partes, tá? Então essa é a primeira parte da nossa revisão, certo? E na sequência, nas próximas aulas, né, tanto na presencial agora, né, na próxima aula presencial nós vamos fazer a parte 2 de revisão e na próxima videoaula a parte 3 da revisão, finalizando assim a nossa revisão para a P3, que vai ser presencial, né, para você arrebentar nessa prova aí, tá? E o que a gente vai ver nessa prova? Nessa prova e nessa revisão na primeira parte agora, a gente vai falar, vamos relembrar, né, e fazer alguns exercícios aí sobre as camadas da atmosfera, né, e a diferença entre o tempo e o clima, beleza? Mas primeiro, para começar, vamos fazer o quê? Ver um pouquinho aí sobre as camadas da atmosfera. Você já pensou por que temos que usar tanta roupa no inverno? No inverno, eu sinto muito frio e eu chego até a tremer. Por causa disso, eu uso muitas camadas de roupa. Você pode me ver usando camisa sobre camisa, sobre camisa, sobre camisa, sobre jaqueta.
Então, a principal razão para usar tantas camadas é proteger o nosso corpo. E o mesmo acontece caso você esteja no meu habitat, o deserto. Assim você se protege do sol intenso e da radiação do sol. A Terra é igual a gente nesse sentido. Ela tem várias camadas, mas não são camadas de roupa, são camadas de ar. Elas protegem o nosso planeta, filtrando os raios ultravioletas e mantendo o equilíbrio térmico, e protegendo contra o impacto de meteoros. Como você pode ver, existem muitas camadas. Elas são conhecidas como camadas da atmosfera. Cada uma tem um nome específico e uma função. Elas têm uns nomes bem estranhos. Para descobrirmos o que cada uma faz, precisamos pegar o nosso foguete. A primeira camada é a troposfera, e ela está cheia de oxigênio, o que achamos no ar em que respiramos. Sem o oxigênio, nós não podemos viver, e é por isso que não podemos viver nos outros planetas do Sistema Solar, já que não existe oxigênio suficiente ou ele está misturado a outros gases. É na troposfera que acontecem as chuvas e os relâmpagos. Os aviões também voam nessa camada. A camada acima da troposfera é a estratosfera. Encontramos aqui a camada de ozônio, muito importante porque nos protege da radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Sem essa camada, nós teríamos mais câncer de pele. A terceira camada é a mesosfera. Muito frio aqui, hein? Essa camada nos protege dos meteoros. Se houver algum meteoro em nossa direção, quando ele chega a essa camada, ele explode. A quarta camada é a termosfera, que tem uma camada dentro chamada ionosfera. Nós a usamos na comunicação. Através dela, conseguimos o sinal da televisão e do rádio. A voz que ouvimos no rádio primeiro sai da estação de rádio e vai até essa camada, até chegar à nossa localização. Essa camada é muito quente. A exosfera é onde ficam os satélites. Legal, vamos lá então, olha só. A atmosfera terrestre, né? A gente já viu que ela corresponde a uma camada gasosa, certo? Que circunda o nosso planeta e ela é composta por gases, né? Que não se dissipam, né? Eles são mantidos aqui em camadas, né? Pelo quê? Pela gravidade, né? A gravidade não deixa os gases se dissiparem, né? Fugirem, né? Vimos também, né, que as suas principais funções são, primeiro, né, manter a temperatura da Terra estável. Né? Ela mantendo a temperatura da Terra estável, ela evita o quê? Que o calor se dissipe, né, no período noturno, né, fique muito frio, e assim não acontece grandes amplitudes térmicas. Né? Tá lembrado? Amplitude térmicas é variação de temperatura. Né? E a atmosfera, uma das funções dela é justamente manter a temperatura da Terra estável, não deixando acontecer aí essa grande variação de amplitude térmica aí, tá? Segunda função também importante dela também, evitar que a Terra seja atingida pelo quê? Pelos meteoros, né? Então, outra função importantíssima, né, da nossa atmosfera terrestre. E também a terceira, ela permite que o efeito estufa, né, aconteça naturalmente, equilibrando o quê? As temperaturas do planeta, né? E, consequentemente, ela acaba possibilitando o quê? O desenvolvimento de nós, seres vivos, né, como um todo, né? Não só nós, seres humanos, mas como de todo ser vivo que existe aqui no nosso planeta. Então, ele permite que o efeito estufa aconteça naturalmente. Vimos aí que a atmosfera terrestre, né, essa camada gasosa, ela é dividida em camadas, né? Troposfera, estratosfera, mesosfera
termosfera e a exosfera. São as 5 camadas que a gente vai relembrar agora, uma por uma. Primeiro, a troposfera. A troposfera é a camada da vida, constitui a camada mais próxima da superfície terrestre, é onde que ocorre o quê? Quase todos os fenômenos meteorológicos e climáticos. É ela que possibilita o que? A nossa respiração, por isso que ela é a camada mais importante para nós. E é nessa camada que circulam os aviões de passageiro. Quando você estiver viajando novamente de férias, ou no feriadão, lembra que você está na camada da troposfera. Os aviões de passageiros, os aviões de carga, eles voam na troposfera. A estratosfera. A estratosfera é aquela camada onde que está o quê? A camada de ozônio. Aquela camada que protege a Terra contra o quê? Os raios ultravioleta. Se não fosse essa proteção aí, a gente não ia conseguir sair no Sol. A gente não ia conseguir. E, diferente da troposfera, na estratosfera, circula o quê? Os aviões a jato. Eles voam um pouquinho mais alto. Eles voam um pouquinho mais alto. Mesosfera. Mesosfera é aquela camada do meio. É considerada a camada mais fria da atmosfera, por conta do quê? Da diminuição do calor, por causa da camada de ozônio, que fica logo na camada de baixo. Então, ela não deixa que o calor da Terra passe para a mesosfera. Então, ela acaba ficando o quê? Fria, é a camada mais fria. E é nessa camada que os meteoros que chegam à Terra são o quê? Vaporizados, eles são fragmentados, eles são queimados quando eles cruzam ali a mesosfera. A termosfera. A termosfera é o seguinte, alguns estudiosos, eles chamam essa camada também de ionosfera. Por quê? Porque nela tem uma grande concentração de íons, muita eletricidade, E a aurora boreal e a austral, a boreal no norte e a austral no sul, acontece nessa camada, aquele fenômeno lá, que dá para ver aqui na imagem aqui, essa luzinha verde aqui contornando o nosso planeta aqui, E é nessa camada aí que orbitam os ônibus espaciais, mais além, os ônibus espaciais. E a exosfera é a camada mais externa da atmosfera, não tem como definir os seus limites superiores, depois dela não tem, E ela apresenta temperaturas que podem chegar até 1000 graus centígrados, e isso exige que as naves espaciais, que circulam lá na exosfera, sejam construídos com material de alta resistência, Ele tem que ter resistência à temperatura para poder conseguir atravessar. Senão, essas missões aí, Lua, Marte, não ia funcionar. Ia pegar fogo logo na saída aí. Mas aí, as naves espaciais, elas acabam sendo construídas com um material mais resistente, às altas temperaturas. E qual é a diferença entre o tempo e o clima? Tá lembrado qual é a diferença entre o tempo e o clima? Geralmente, as pessoas tratam o clima e o tempo como se fosse a mesma coisa, Só que não são, São comuns, a gente ouvir frases assim, hoje o tempo não tá bom, ou então o clima não tá bom hoje, Até mesmo alguns meteorologistas às vezes se confundem. Às vezes tem uns meteorologistas aí que quando vai fazer a previsão do tempo aí, eles acabam se enrolando, Tudo isso no México. Agora vamos com a previsão do tempo com a Ermelinda de Assis. Tudo bem, Ermelinda? Tudo ótimo, Sérgio. E como é que tá o final de semana em São Paulo, esse tempo? Não sei. Como assim, Ermelinda? O tempo tá tão louco, né? Mas o nosso Rio de Janeiro querido vai estar sol. Aí é você que tá dizendo. Responsabilidade sua. Eu sairia com um guarda-chuva, uma capa, por via das dúvidas, Vai que. Salvador. Tá lá. Salvador tá lá. Comida boa, aeroporto lindo. E algum lugar do país vai fazer sol, Ermelinda? Se eu tivesse que arriscar, eu diria Cuiabá. Mas tô indo assim mais pela intuição. Questão de calor, de frio. Diria que em Teresina deve estar um bafo do cão.
e que Porto Alegre aí já deve estar mais fresco. Mas também tô bem calcada no preconceito mesmo. Tô indo mais pelo lugar comum. Tá, questão de mínima e máxima. Você pode falar alguma coisa? A máxima eu acredito que não passe de 41, 42, assim, no máximo, em algum lugar do Brasil, né, mais quente. E que a mínima não passe, com certeza, de 0 em outro lugar do Brasil, já mais frio. Tá, Ermelinda, minha querida, tem algum lugar no Brasil que você possa dar qualquer tipo de previsão? Em São José dos Pinhais, chove e tem rajadas de vento no final da tarde, porque minha tia mora lá e o joelho ruim dela, quando dói, não tem erro. Bom, fica a dica aí pra quem é de São José dos Pinhais. Né? Futebol. Só que esses dois conceitos da meteorologia, né, eles não possuem o mesmo significado. A gente viu isso aí, né? Cada um deles representa o quê? Um conjunto de informações sobre o estado da atmosfera terrestre, né? Seja ele curto ou a longo prazo. A diferença está aí, ó, no tempo, né, de observação, né? Se ele for curto, ele é um. Se ele for longo, ele é outro. E a gente vai ver qual é a diferença agora deles aí, ó. Tempo. Vamos lá, o que é tempo? Eu achei interessante, né, que quando eu joguei isso aí na sala de aula, né? E aí, o que é tempo? A gente estava falando sobre a diferença entre clima e tempo. Aí eu já joguei assim, o que é tempo? Aí teve alguém que falou que assim, tempo ele é contado por minutos, né, em relação à nossa rotação, blá, blá, blá. Aí falou, aí só que é o seguinte, a gente precisa ter muito cuidado, né? Quando o assunto é tempo, né, sobre o conceito de tempo, a gente tem que ficar esperto aí no que a gente vai falar, né, de acordo com o contexto que está sendo dado, porque existe mais de um tipo de tempo, né? Como o tempo cronológico, né, que é aquele que é medido através do relógio. Né? Quando eu perguntei o que era tempo, e aí falaram que assim, tempo é o que o nosso relógio marca por conta do tempo da rotação da Terra. Está errado? Não está errado, está certo, mas isso aí é o tempo cronológico. E o contexto, a gente estava falando sobre o tempo atmosférico, né? Mas não estava tudo certo, não. Mas tem que tomar cuidado, por isso tem que ler o contexto todo para você entender o que está sendo perguntado ali. Então, olha só, o tempo meteorológico, ele é o estado momentâneo da atmosfera. O que isso quer dizer? É algo passageiro, né? Algo que pode mudar de um dia para o outro, até mesmo de uma hora para outra, né? Um dia ensolarado pode virar o quê? Um dia chuvoso rapidamente. É a nossa saída! Bem-vindos a Rio Valley, Prefeito Gold Wilson, um belo lugar para morar. Primeiro tem que sair e trocar de roupa. Tem que ser agora, tá chovendo. Espere mais 5 segundos. Bem na hora. Incrível. Absolutamente incrível. Pena que o correio não seja tão eficiente quanto a meteorologia. Agora imagina só que maravilha seria se a gente tivesse a previsão do tempo precisa desse jeito, né? Que a gente soubesse exatamente o instante, o segundo que fosse chover ou parar de chover. Aí era uma maravilha, né? Aqui, eu separei algumas frases aqui, né, sobre o tempo, né? Aqui na nossa charge aqui, ó, ele está falando aqui assim, né? Tá ali, ó. Hoje o tempo tá quente lá fora, né? Aí outro falou assim, a outra espiga de milho falou perceber, né? Então, tipo assim, hoje está muito abafado tempo, né? Estamos falando de coisa momentânea, que pode estar abafado agora de dia, mas de noite pode esfriar, né? A espiga de milho ali, ó, falou, tá quente lá fora, né? Aí o outro lá, né, percebeu na pele que estava realmente quente, mas à noite pode estar o quê? Pode estar frio, é tempo. Outro, por exemplo, olha aí, ó, ontem choveu muito, né? Imagina. E o cara ainda para no posto e ainda fala, enche. Enche de quê? O cara não tem nem onde colocar ali a mangueira da gasolina ali.
mas também é uma frase típica de tempo, algo momentâneo, passageiro. Já o clima, o que é o clima? Aí se eu perguntar o que era clima, aí alguém pode falar assim, pô, clima é uma situação que está rolando ali, né, entre duas pessoas ali, tá um clima ruim, tá um clima estranho, tá um clima romântico, né? Clima, também nesse contexto aqui de atmosfera, nós estamos falando o seguinte, que é aquele conjunto de variações do tempo observado num longo período. Se o tempo ele é observado no curto período, né, pode mudar no mesmo dia ou em algumas horas, o clima não. O clima ele já é uma coisa já de longo período, né? Geralmente, né, essas observações são realizadas ao longo de 30 anos, né? Para somente daí a gente definir o clima de um determinado local, né? Eu não posso falar que o clima ele é úmido, né, ou ele é seco só observando um dia só. Não, não posso. Não tem como, né? Eu tenho que fazer uma observação aí, ó, do conjunto das variações, né, do tempo, né, durante um período de 30 anos para definir. Ó, durante 30 anos eu observei que aqui em Brasília é seco o clima aqui, é seco. Por exemplo, né, acabei de falar de Brasília, né? Brasília, o clima é seco, mas para chegar a essa conclusão, os meteorologistas tiveram que fazer uma observação aí durante anos, décadas para poder chegar, né? Diferente da Amazônia. A Amazônia é o quê? Úmido, né? Foi observando, será que esse tempo úmido teve uma hora que passa, ele fica seco, será? Aí a observação dos meteorologistas chegaram à conclusão que não, né? Então, essa observação a longa data deu para definir que lá na Amazônia o clima é úmido. Outro exemplo é no sul do nosso Brasil, né? Lá o clima é o quê? Frio. Mais alguns exemplos aqui de frase sobre o clima, né? Por exemplo, no sul do Brasil chove muito nessa época do ano, né? Para poder chegar à conclusão que em determinado período do ano chove muito, né, foi observado por vários anos. Observação a longa data, clima. Observação curta, tempo. Outro exemplo, essa região é muito úmida, chove o ano inteiro. Pô, se chove o ano inteiro, né, quer dizer que a condição climática ela não muda do dia para a noite, né? Então é uma coisa já mais longa data. Longa data, clima. É isso aí, galera. Ó, então, nós chegamos aí ao final dessa primeira parte, certo? Dessa primeira parte aí da nossa aula de revisão para P3, para presencial, né? Essa é a parte 1, certo? E aí, a próxima aula, na parte 2, a gente vai ver o quê? Elementos do clima, né? Tipos de clima, climograma e alguns exercícios, né? Mas, para finalizar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui alguns exercícios aqui, tanto da camadas da atmosfera, como também o tempo e o clima, tá? Então, qual é a ideia? Agora é a parte de vocês, né? É a parte que cabe a vocês aí, eu até peço ajuda também, né? Para o pessoal de casa aí, né? Os responsáveis, os irmãos aí mais velhos, os titios, as titias, né? Os vovôs, as vovós, que puder ajudar e dar aquela cobrada. Ó, eu vou jogar aqui no slide aqui alguns exercícios para poder você copiar no seu caderno. Por que copiar no seu caderno? Porque para estudar para a prova, o que cai na prova que eu já falei? Livro didático, certo? Material do AVA e as notas de aula. O que é nota de aula? Nota de aula é aí que o professor fala durante as aulas para você, que você precisa anotar no caderno. E aí, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu quero que você copie. Eu não quero que você cole, né? A gente até manda os papeizinhos aí para você colar durante as aulas, para poder tentar facilitar para a gente ganhar tempo. Mas nesse caso aqui, eu quero que você copie. Porque quando você está copiando, né, você está aprendendo também. Então, vamos lá. Vamos gastar esse caderno aí, vamos usar as folhas em branco dele aí de geografia. E aí, eu vou colocar aqui os exercícios, aí eu quero que você copie, tá? E aí depois, né, na outra aula,
ou no presencial, ou no AVA. Vamos combinar o seguinte, no AVA eu vou colocar o gabarito dos exercícios da nossa aula 44, beleza? Então eu vou colocar aqui e você copia aí. Beleza, galera? Então é isso aí, tá? Então eu espero que você tenha copiado. Aí agora você só faz o exercício, né? O que a gente conversou durante essa revisão, né? E na próxima aula a gente vai entrar em outros assuntos aí da revisão. E lembrando que esse gabarito eu vou colocar no AVA, tá? Gabarito da aula 44, dos exercícios da aula 44. Beleza? Um abraço aí e até a próxima.